E o Corinthians decidiu multar Memphis Depay. Quero contar para vocês os valores dessa punição que foi causada pela publicação de um videoclipe. Na sexta-feira, o Memphis, que agora também ataca de rapper, postou um vídeo em que ele faz uma série de críticas, inclusive a Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Ele não cita o Armando, mas fala em um vice-presidente. E o que mais pegou para dirigentes corintianos foi a imagem do Parque São Jorge em chamas, incluindo um escudo alvinegro. De acordo com o Corinthians, pelo menos 7 cláusulas do contrato recém-assinado foram atingidas por esse videoclipe. O mais grave seria atacar o próprio clube. E diante desse cenário, o Corinthians decidiu multar o Memphis Depay. A multa vai girar na casa dos R$500 mil, que serão descontados do pagamento do próximo salário. Atacante holandês pediu desculpas ao presidente Osmar Stabile, afirmou que não imaginava tamanha repercussão. Pior é que a divulgação desse videoclipe aconteceu na noite de sexta e no sábado torcedores já haviam programado um protesto no Parque São Jorge. Eles querem a intervenção judicial. E existia a preocupação dentro do Corinthians de que esse vídeo do Memphis Depay levasse torcedores a incendiarem o Parque São Jorge. Houve quem, dentro da diretoria do Corinthians, exigisse até a rescisão do contrato do Memphis. O presidente Osmar Stabile precisou contemporizar essa situação para evitar uma coisa maior. Sobrou até para o executivo de futebol Marcelo Paz, que acabou sem querer curtindo o vídeo o videoclipe postado pelo Memphis Depay. O presidente Osmar Stabile cobrou o Marcelo Paz a respeito dessa postagem e o Marcelo Paz afirmou ter apenas curtido sem querer, ele não tinha ideia do que se tratava, ele costuma curtir vídeos de jogadores do clube. Só para completar em meio a esse clima péssimo, Corinthians enfrenta o Curitiba nesse domingo com vários problemas. Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu não viajaram para Curitiba. Yuri Alberto e André seguem no departamento médico. André Ramalho ainda não se recuperou de um problema de labirintite, enquanto o Rodrigo Garro está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Você, presidente do Corinthians, aplicaria uma multa no Memphis Depay? Rescindiria o contrato? Ou acha que o que ele faz é arte e não merece qualquer punição? Já usa o espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos embora falar muito do Corinthians. Gente, quanta polêmica, né? Quem cobre o Corinthians não tem paz, né? Você quer dar uma voltinha com a família, você quer... Não dá, toda hora acontece alguma coisa. Os protestos hoje, né, foram pacíficos. Parabéns à torcida corintiana, protestou, mandou o recado, né, sem violência, enfim, e foi firme ali no protesto. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Meu amigo, quero falar desse caso polêmico, Memphis Depay. O Memphis divulgou um videoclipe, né, com alguns recados a dirigentes do Corinthians, como, por exemplo, Armando Mendonça, né, que, enfim, é difícil entender, né, como que o Armando Mendonça ainda está no cargo de vice-presidente do Corinthians com tanta polêmica. Ele está lá polemizando desde a época de Augusto Melo, né, enfim, e é denunciado, inclusive pelo Ministério Público, né, virou réu num caso de furto qualificado dentro do clube. Então, assim, o fato do Memphis, né, ter atacado o Armando Mendonça, eu acho que não é isso que... Acho não, tenho certeza que não é isso que vai gerar a multa, né, ao Memphis, tá certo? Até porque quem não concorda, né, com o Memphis, né, mandando ali um recado para o Armando Mendonça, acho que todo mundo concorda, é quase unanimidade. Enfim, é inacreditável que o Armando Mendonça ainda esteja no clube. Enfim, só a minha opinião, né, em relação ao Armando Mendonça. Agora, em relação ao Corinthians, por que ele vai ser multado? Ele vai ser multado por alguns motivos, tá? E aí já não é minha opinião, agora é informação, né? Vamos separando as coisas aqui. Informação agora. Ele vai ser multado porque, na visão, né, da cúpula corintiana, ele acabou ali arranhando, ferindo, né? Expondo a imagem do clube para todo mundo, né? O Parque São Jorge, com toda a sua história, né? Porque não tem só conselheiro, não tem só ratos lá dentro, como a gente, né, como o torcedor costuma dizer, né? Tem uma história ali dentro. Então o Corinthians, enfim, analisa que para a imagem do clube, né, para o mundo todo, né, essa imagem sendo vazada, ele acabou ali ferindo a imagem do clube. E existe uma cláusula que o Memphis não pode, né, em momento algum, causar danos à imagem do clube. Existe uma cláusula no novo contrato dele. E se não bastasse, existe uma cláusula no contrato dele que ele não pode fazer política no clube, né?
tomar lado de algum partido, ou fazer política, enfim, que seria o caso de atacar dirigentes do clube. A diretoria corintiana colocou essa cláusula no novo contrato dele, tanto de arranhar a imagem do clube, expor a imagem do clube, como se envolver na política do clube. Existe essa cláusula, porque como o Memphis já tinha, né, falado da diretoria do clube, atacado a diretoria em entrevistas, a cúpula corintiana decidiu colocar isso, né, no contrato dele, inclusive, que eu apurei, né, que dá direito à rescisão contratual, com o Memphis tendo que pagar uma multa grande, inclusive. Mas o presidente Osmar Stabile não quer executar essa multa, não quer executar essa cláusula, aliás, não quer executar a rescisão contratual. Ele se dá bem com o Memphis ligou para ele, pediu desculpas ao presidente Osmar Stabile. Isso é até uma opinião minha, eu acredito até que o Memphis deve ter falado para ele que não é nada com o Osmar. Eu acredito, né? Porque pro Osmar não se sentir ofendido, não acionar a cláusula, né? Enfim, apenas gerar a multa ali nos vencimentos, eu acredito isso. Mas o que eu apurei com pessoas em volta ali do presidente Osmar Stabile é que o Memphis pediu desculpas e ficou arrependido e não imaginou que a repercussão seria negativa em relação à imagem do clube. Tanto que o Memphis solta uma nota oficial explicando para o torcedor, né, corintiano, que é apenas arte, onde ele quer ali, né, expor, né, o seu protesto, né, ou os seus pensamentos, né, as suas mágoas, enfim, os seus ideais. Nem sei a palavra certa para usar, mas nesse caso aí, colocando através da arte, através da música, através ali do videoclipe, o Memphis soltou, inclusive, uma nota falando sobre isso. Acho que ele fez muito bem. Nesse caso aí, ele foi sábio, porque tinha um protesto, né, no dia seguinte, e é difícil, cara, apesar, né, das torcidas estarem ali sempre pacíficas, uma hora aparece um maluco aí, né? Você viu? Apareceu um maluco lá, entrou dentro do Parque São Jorge outro dia. Então, o Memphis foi muito bem, mas é claro que as torcidas organizadas também ali, a liderança tem um controle ali, né? Pelo menos, né, tem um controle da maioria, né? Mas é bom sempre a gente ser, né, um pouco precavido em relação a isso, e o Memphis foi, tá? Agora o Memphis será multado, né, pela diretoria do Corinthians nos seus vencimentos em relação a tudo que aconteceu e esse videoclipe polêmico, né? Que estava tudo em paz, o Corinthians ganhou, vem um videoclipe, né? A torcida, a maioria, né, pelo menos nas redes sociais, entendeu que ele não quis atacar a instituição, né, o clube, e sim, né, hoje o poder político do Corinthians. Então, a maioria dos torcedores entendeu dessa forma. Dentro do Parque São Jorge, é claro que não, né, gente? Dentro do Parque São Jorge, conselheiros, associados, né, pessoas ali próximas ao Osmar, que trabalham com o Osmar, me contaram que o telefone dele não para de associado pedindo punição para o Memphis, de conselheiro pedindo punição para o Memphis. O Memphis realmente mexeu num vespeiro, e agora, meu amigo, a pressão aumenta em relação ao jogador, mas o Memphis é o seguinte, ele tem que responder com gols dentro de campo, e aí a situação fica tranquila, que ele tem o apoio da grande massa da torcida corintiana, tá? Eu até acho, né, que o Memphis talvez poderia ter sido um pouco mais sábio no clipe e ter simplesmente atacado a cúpula. Por exemplo, né, todo mundo chama muitos dirigentes do Corinthians e conselheiros de ratos, né? Hoje, inclusive, tinha a faixa lá, né, em relação às ratazanas, tal. Ele podia, por exemplo, no clipe, né, cunhar, hoje você faz isso muito bem, ele dentro do Parque São Jorge, espantando ratos para fora, não sei, dando uma ideia aqui, até para ele não ser multado e nem correr o risco da rescisão, porque quando ele coloca o Parque São Jorge em chamas, ele dá a margem, né, para as pessoas criticarem né, o fato, né, criticarem o fato dele estar atacando a instituição, porque ali tem a história do clube, né, ali tem uma história, tem um memorial, né, das conquistas, né, no clube, enfim, então tem os títulos, tem as camisas, tem imagem do Neco, tem imagem do Neto, do Sócrates, enfim, o clube todo em chamas, né? Ali também tem a história do clube, né? Isso que muita gente também entende, né? Que quando você coloca o Parque São Jorge em chamas, você poderia estar, né, atingindo também a instituição. Enfim, estou passando todas as ideias, né, que são faladas hoje dentro do Parque São Jorge, e também a questão, né, da multa aí que
vai ocorrer em relação a Memphis Depay, tá? Lembrando que isso é uma informação, tá? Não estou dando a minha opinião se o Memphis deve ou não ser multado. Estou trazendo para você uma informação do que pensa o Parque São Jorge, do que pensa o presidente Osmar Stabile, que apesar do papo que ele teve com o Memphis Depay, né, pedindo desculpas ali, e o Memphis mesmo assim vai ser multado, porque eles entendem ali que, né, que a instituição, né, acabou ali sendo afetada, a imagem do clube, enfim, o Parque São Jorge em Chamas, como eu falei, a história do clube, as imagens, as conquistas, o memorial, mesmo muita gente, né, discernindo que o Memphis, na verdade, estava atacando apenas o poder político do Corinthians, tá certo? Agora deixe sua opinião, né? Quem que tá certo nessa história? Você acha que o Memphis acertou na temperatura certa, passou um pouco do ponto, né? Eu até dei essa ideia de ele espantando ratos lá, que talvez acho que ele nem receberia uma multa por isso, talvez, apesar que tem a cláusula de política, né? Acho que receberia do mesmo jeito também. Enfim, meu amigo, quando você grava um clipe desse, não tem como fugir de polêmica, essa é a verdade. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.